Bom dia, família. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bem? Certo? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Robson, conhecido como Robinho, e eu faço parte dos jovens profissionais aqui da Igreja de Ribeirão. Eu também gostaria de dar um bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha no YouTube. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a espalhar essa mensagem de Deus para as pessoas. Amém? Amém. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma oração. Me acompanhe, por favor. Senhor Deus, querido Pai, amado Mestre Jesus, muito obrigado, Deus, por ter morrido por nós na cruz. Obrigado, Pai, por ter nos perdoado, lavado nossos pecados, mesmo todas as vezes que te abandonamos, mesmo todas as vezes que pecamos, o Senhor sempre nos perdoou, Pai. Senhor Deus, eu te peço que nesse momento o Senhor ignore quem eu sou, o Senhor anule totalmente o Robson aqui, e que teu Espírito Santo tenha total liberdade e autoridade sobre a minha boca, sobre os meus olhos, sobre tudo que eu for falar, Pai. Nada de bom pode sair de mim, Senhor, somente o Senhor edifica, Deus. Então eu te peço que o Senhor venha me usar neste momento, que o Senhor deixe os ouvidos, os corações sensíveis à tua voz e à tua mensagem, Deus. Fique conosco neste momento. Desde já eu te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Bom, família, antes eu gostaria de interagir um pouco com vocês. Vou fazer algumas perguntas para algumas pessoas aleatórias, então se preparem. Pode falar quem não sabe? Hã? Posso falar não sei se eu não souber? Eu acho que você vai saber. Então, começando por você, Gi. Gi, você se formou em quê? Biblioteconomia. Biblioteconomia. O que faz biblioteconomia? O que é isso? Mexe com livro, assim, no geral. Mexe com livro no Informação. geral. Certo. Organiza informação. E você trabalha com o que hoje? Eu sou bibliotecária, trabalho numa escola. Que legal. E se você fosse dar uma ou duas dicas para quem quer começar nessa área, o que você diria para essa pessoa? Tem que gostar de pessoas e tem que gostar de organização. Muito bom. Vitão, você se formou em quê, Vitão? Educação física. Educação física. Então você manja dos exercícios, saúde, né? Eu tento. Então, Vitão, se você fosse dar uma ou duas dicas para quem quer começar a se exercitar, para quem quer começar a ter uma saúde melhor nesse sentido, né? O que você falaria? Bom, primeiro pensar no que a pessoa gosta de fazer. Às vezes gosta de caminhar no parque, andar de bicicleta, fazer alguma coisa dentro da água. Pense em algo que você gosta de fazer e você vai continuar fazendo por mais tempo. E pensar nos benefícios que isso traz para a sua saúde a longo prazo. Muito bom, pega a dica aí, gente. Bom, gente, o intuito, né, dessa dinâmica é que, na verdade, todos nós aqui, sem exceção, todos nós, a gente tem uma autonomia, né, uma propriedade para dar dicas sobre alguma área que a gente entende muito bem na nossa vida, né? Seja algo que a gente estudou, algo que a gente trabalha, alguma experiência de vida, né? Alguma área da nossa vida a gente consegue dar alguma dica para alguém, né? Mas e quando a gente não sabe, né? A gente não conhece, né? Por exemplo, se eu chegar para vocês e pedir uma dica de algo específico que você não sabe, o que você me falaria? Alguém? Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Chat. Ou seja, vai atrás da informação, porque eu não sei, né? Muito bom. E falando um pouco também agora sobre objetos, né? Sobre invenções. Alguém sabe quem que é esse cara aqui? É o Charles. É o Charles Babbage, eu chamo ele. Mas ele é o Charles Babbage. Ele foi o primeiro homem a imaginar e a inventar um computador. Então esse cara aqui foi quem inventou o computador. Ele que deu o pontapé. Depois, né, foi vindo outros homens, Alan Turing, e aí foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje, né? Mas começou desse cara aqui, esse matemático, né? Ele é um filósofo, economista, escritor. E vocês acham que ele, né, o Charles, ele, na época, né, ele teria uma autonomia, né, uma propriedade para falar sobre computadores?
Uhum. Sim, né? Por quê? Porque o único que tinha pensado nisso. O único que tinha foi ele que criou. Então ninguém melhor que ele para falar, né, sobre computadores, né? Bom, então a gente viu também algumas coisas sobre áreas, né, da nossa vida. Voltamos. Bom, a gente viu sobre objetos, né, invenções, sobre áreas da nossa vida que a gente pode dar dicas, né? Mas e quando se trata de pessoas, né, pessoas físicas, né, do ser humano, como que vocês acham que a gente descobre como eu posso agradar alguém especificamente? Ou como eu posso saber quais atitudes agradam ou desagradam uma pessoa especificamente? Perguntando a ela? Pergunta para ela, né? Nada melhor do que a própria pessoa falar o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Nada melhor do que perguntar para ela mesma. E com Deus é semelhante, família. A gente precisa perguntar para Ele, porque vocês acham que Deus tem uma autoridade, né? Autoridade, sim, Ele tem uma propriedade para falar sobre o ser humano, para ensinar sobre como o ser humano pode ser bem sucedido, como o ser humano funciona? Sim. Sim, porque Ele que inventou, né? Ele que criou, então Ele conhece. E vocês acham que Ele tem também propriedade para falar dele mesmo, de coisas que agradam a Ele, de coisas que desagradam a Ele? Sim, também. E é aqui que eu quero entrar, né, no tema da nossa pregação, que eu vou falar um pouco sobre os mandamentos, né, de Deus, que são uma lista de coisas que Ele pediu, que mostra como podemos agradar a Ele e como também o ser humano funciona, como a gente pode também ter esse compromisso com o ser humano, de uns aos outros. E, bom, eu acho que todos nós, né, sendo cristãos ou não, a gente já ouviu falar dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos. E hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Onde que está escrito, quantos são, onde vivem, o que comem. Mas ele fica no livro de Êxodo, né? Ele fica no capítulo 20, e eu encorajo vocês a ler não só o capítulo 20, mas ler o livro todo, porque é um livro muito bom, que fala muito de Deus e do coração do ser humano, fora as grandes maravilhas que Deus faz ali. Mas só para contextualizar um pouco, no livro de Êxodo, né, que é o segundo livro da Bíblia, a gente pode até separar esse livro em duas partes, né, em dois momentos, na verdade. Do capítulo 1 até o capítulo 18, conta a história da escravidão do povo no Egito, né, do povo de Israel no Egito. Conta a história de Moisés, fala como Deus trabalhava para poder tirar aquele povo da escravidão. Fala do coração duro de Faraó, fala das pragas, e ele vai até ao momento que o povo vai atravessar o mar, né? A travessia do mar Vermelho. E do capítulo 19 em diante, que é a segunda parte, né, do livro de Êxodo, é onde conta a trajetória do povo no deserto, né? Depois que o povo sai do Egito. É onde a gente vê o maná descendo do céu, aquela coluna de fogo para aquecer o povo à noite, aquela nuvem para fazer sombra de dia. Muitos acontecimentos a gente vê. Mas é bem no começo dessa jornada, assim que eles saem do Egito, que entram os 10 mandamentos. Porque passado um tempo depois que eles saíram, depois que eles atravessaram o mar, Deus conduz eles até um monte, né, conhecido como o Monte Sinai, que é esse daqui. Hoje ele está dessa forma, né? E Deus ele leva o povo de Israel até o pé desse monte, né, em volta desse monte, e convida a nação de Israel a fazer uma aliança com ele. E Deus diz, né, que se o povo obedecer essa aliança, eles seriam um povo bem-sucedido. Onde Deus fala que eles seriam uma nação eleita, eles seriam representantes de Deus aqui na terra, e mostrariam para todas as outras nações quem Deus realmente é. E mostrar que Deus tinha um plano para toda a nação. E só para conhecimento aqui, ali, né, do meu lado direito, fica o Egito, e aqui
é onde está o monte, né, o Monte Sinai. Então eles percorreram tudo isso aí, atravessaram o mar, até chegar nesse monte. E quando Deus faz essa proposta, né, para eles, o povo aceita, né, com muita alegria, né, o povo festeja, né, até porque eles tinham passado por muitas coisas, então eles estão todos alegres, pulando, então eles aceitam com muita alegria quando Deus faz essa proposta. E aí nesse momento a presença de Deus ela desce no topo do monte em forma de nuvens, sons de trombeta, raios, uma coisa muito sobrenatural acontece ali naquele momento. E aí o povo fica até um pouco assustado na hora, né? Só que Moisés, mesmo assim, com tudo que está acontecendo, ele vai até lá, ele sobe até o monte e Deus passa para ele os termos básicos, né, dessa aliança, que então é os 10 mandamentos, que a gente vai ver aqui. Então, só para dar uma passada rápida, primeiro, né, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro que fala, que enfatiza, né, na verdade, a adoração exclusiva para Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Proíbe, né, a criação de imagens, fala para tomar cuidado com a idolatria. Não tomarás o nome de Deus em vão. É uma instrução para a gente não usar o nome de Deus de forma irresponsável, como blasfêmia, e até mesmo com nossas atitudes. Nós somos cristãos, as nossas atitudes podem acabar levando o nome de Deus em vão se a gente não vigiar. O quarto, né, lembra-te do dia de sábado para santificar, o mandamento que fala para dedicar ao sábado, a adoração, o descanso, né, que isso é muito importante. O quinto, honrará teu pai e tua mãe, né, instrução para respeitar os nossos pais. Sexto, não matarás. Proíbe, né, a violência, o assassinato, mas vai muito mais além que isso, né, porque Jesus ele fala que se você tiver ódio no seu coração contra alguém, você já cometeu assassinato contra aquela pessoa. O sétimo, não adulterarás, né, que fala, proíbe a infidelidade conjugal. E Jesus vai além também, ele fala, se você desejar no seu coração um homem ou uma mulher, você já cometeu adultério. Não só o ato físico, né? Não furtarás, que fala do roubo, da desonestidade. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, que proíbe a mentira, o falso testemunho, a fofoca, a calúnia, né, contra o seu próximo. E o décimo, né, fala, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Que aqui proíbe, né, a inveja, a cobiça, né, dos bens alheios, né? Mas a pergunta que fica é o seguinte, né? Esses mandamentos que Deus trouxe para Moisés lá atrás, há não sei quantos anos atrás, será que eles se aplicam para a nossa vida hoje, né? Será que eles servem para nós hoje? O que será que Jesus fala, né, sobre esses mandamentos, né? Então, para isso, a gente vai lá no Novo Testamento, ver o que Jesus fala sobre eles, né? Abram comigo no livro de Marcos, capítulo 12. Vou colocar aqui também. Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 31. Bom, só para dar um contexto rápido aqui, nesse momento aqui de Marcos 12, que é esse texto que a gente vai ler, Jesus ele estava ensinando o povo ali, né? Jesus estava dando vários ensinamentos, Jesus ele estava contando várias parábolas para as pessoas, e de repente começa a se aproximar vários mestres da lei, né? E esses fariseus, né, os mestres da lei, eles estavam lá com o foco de prender Jesus. Eles estavam vendo se Jesus iria dizer alguma heresia, se Jesus ia dizer alguma coisa errada que não condizia com a lei, para poder levar ele preso. Mas Jesus, né, com toda a sua sabedoria, ele foi respondendo de uma forma que esses mestres da lei, eles ficavam sem argumento. E as pessoas iam ficando maravilhadas, né, com a resposta dele, né? Eu falo, né, esse meu irmão mais velho, ele é top. E aí, em um determinado momento, um dos mestres da lei chega para Jesus e pergunta para ele sobre os mandamentos. E é aqui que começa esse texto, né? Acompanhe comigo. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo.
percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Amém. Bom, Jesus, ele, ao longo da história, Jesus sempre cita os mandamentos. Vira e mexe, ele faz alguma citação aos mandamentos. Mas aqui, quando ele é questionado quais são os maiores, quais são os mais importantes, é isso que Jesus responde, né? E quando ele fala do amor a Deus, ele enfatiza 4 áreas que precisamos amar a Deus por completo, né? Que ele fala de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. E depois amar o próximo como a si mesmo. E a gente vai entender um pouco como a gente pode amar a Deus nessas áreas que Jesus fala para a gente amar Ele, né? Então vamos lá. Amar a Deus de todo o coração. Bom, família, eu acho que esse daqui é um dos maiores desafios, pelo menos para mim, mas eu acho que é um dos maiores desafios da nossa vida cristã, que é amar a Deus com todo o nosso coração, porque isso significa abrir mão de muitas coisas. Significa abrir mão até de sonhos, significa abrir mão de nossas próprias vontades. E muitas vezes a gente não se sente prontos para amar a Deus dessa forma, de pagar o preço e de abrir mão das nossas próprias vontades por Ele. Mas é o desejo dele, que a gente coloque Ele em primeiro lugar, que a gente tenha Ele como prioridade de todas as coisas. E assim, qualquer outra coisa que seja o foco principal, que seja o centro dos nossos corações, Deus chama isso de idolatria. E como a gente viu nos mandamentos, idolatria não pode. Isso desagrada a Deus. E assim, a gente pode, né, almejar muitas coisas, a gente pode sonhar com coisas, né, não é pecado. Mas o centro, né, o centro do nosso coração, o foco nosso, o nosso maior desejo é de fazer, tem que ser de fazer a vontade de Deus. Amém. A prioridade sempre tem que ser Ele, acima de todas as outras coisas da nossa vida. Até porque a prioridade dele sempre foi a gente, né? Ele sempre nos priorizou, ele sempre priorizou nos salvar. E Deus, assim, Ele pode dar uma vida abundante pra gente, dar uma vida do jeito que a gente sonha em ter aqui na Terra. Ele pode sim, mas Ele prioriza muito mais o que diz respeito à nossa salvação. Se tiver até que pôr numa balança entre a gente ter uma vida boa aqui, do jeito que a gente gostaria, mas não ter a salvação, e ter uma vida não muito boa, mas no final da nossa vida a gente ter a salvação, sem sombra de dúvidas, Deus vai optar por a gente ter a salvação. Porque quando Jesus estava aqui, era a prioridade dele, era nós. Ele fez tudo isso, tudo que o Rafinha falou na ceia, tudo que ele sofreu, foi por nossa salvação. Ele priorizou isso, mesmo com toda a dor que ele tinha. Então, se Jesus ele veio aqui e nos priorizou, então nós devemos também priorizar a Deus. Faz sentido? Amém. E eu sei que é difícil, família. Eu sei que é desafiante, mas é por isso que a gente também tem o Espírito Santo. Por isso que a gente tem Jesus. Por isso que a gente tem uns aos outros para nos ajudar. E a gente tem que pedir, ser intencional para o Espírito Santo mostrar para nós o que está sendo o centro do nosso coração. Onde que está o nosso maior foco hoje? Porque muitas vezes a gente pode não estar enxergando e está tudo bem, achando que está de boa, mas tem algo que às vezes está acima de Deus e a gente não percebe. E muitas vezes pode ser a gente mesmo, pode ser sonhos, pode ser até mesmo outras pessoas que estão tomando o lugar de Deus, que está impedindo a gente de amar a Deus com todo o nosso coração. Então a gente tem que pedir e assim, ser muito corajoso, falar para Deus remover essas coisas, esses desejos que são deturpados, esses desejos que afastam a gente do nosso Criador. Porque quando a gente fizer isso, né,
é só dessa maneira que a gente vai se entregar livremente, né, com todo o nosso coração para Deus, e vai amar Ele com todo o nosso coração. E ore, né, eu encorajo vocês a orar, se vocês sentirem que tem essa dificuldade de amar de todo o coração. Nem Jesus fala, entre no seu quarto, fecha a porta e ore, fala, Jesus, me ensina a viver o primeiro mandamento, me ensina a te amar com todo o coração, me mostra quais áreas que eu ainda não coloquei você em primeiro lugar. É uma oração que precisa ter coragem para fazer, mas é necessária fazer. E só para complementar, separei um versículo aqui para complementar isso que a gente falou, que fica em Provérbios 3:5, que fala, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém? Amém. Então a segunda coisa que Jesus fala, né, para a gente amar a Deus, amar com toda a alma. Bom, família, a nossa alma, né, a gente tem muitos anseios, né, da vida, anseios de trabalhar, anseios de estudar, de casar, de viajar, de fazer muitas coisas, né? E isso, de certa forma, deixa a gente saciado em algum sentido, né? Mas, como eu disse no primeiro, né, o nosso maior anseio tem que ser de sermos saciados por Deus. Essa é a verdade. Ele tem que ser a coisa suprema que vai nos saciar por completo. Porque a nossa alma, ela é alimentada daquilo que a gente fornece para ela. Então, a gente tem que se perguntar, do que eu estou me alimentando? O que eu tenho colocado mais para dentro de mim? O que mais eu tenho ansiado aqui nessa vida? Será que eu tenho ansiado mais por coisas eternas? Ou será que são por coisas passageiras, né? Que pode até dar uma satisfação, mas é momentânea. Então a gente tem que se perguntar isso. E a gente tem que se alimentar, se encher da palavra de Deus. Porque é a palavra que gera vida no nosso interior. É ela que restaura, é ela que cura, é ela que corrige, é ela que nos exorta. É o que a gente fala nos estudos bíblicos, né? É o que a gente ensina para quem a gente está ensinando a Bíblia, né? Que a palavra tem esse poder. E é isso que a gente tem que ter todos os dias no nosso coração. A palavra ela tem o poder de alterar todos os nossos sentidos. Ela muda, na verdade, completamente a nossa existência aqui na Terra. Então, a gente precisa clamar a Deus se a gente tem dificuldade, clamar a Deus para ter fome da palavra dele. Se a gente tem dificuldade, a gente precisa clamar e crer que somente Ele pode saciar verdadeiramente a nossa vida. Amém? Amém. E também, né, falando um pouco de amar a Deus com toda a alma, isso tem muito relação com nossas escolhas diárias. Porque a gente precisa morrer para nós mesmos. A gente precisa buscar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A gente precisa se encher dessas verdades bíblicas. E que na verdade já está tudo revelado na sua palavra. Já está tudo escrito ali. O que a gente precisa está ali. Como a dinâmica que a gente fez no começo. Deus tem total autoridade para mostrar o que é bom para a gente e o que não é. E Ele deixou um manual. O Charles criou o computador, deixou um manual. Deus tem a Bíblia aqui. O que a gente precisar está lá. E é fácil. E a gente mora num país que é fácil ter acesso a ela. Então a gente tem que desfrutar disso. A gente tem que colocar as nossas expectativas também, e isso é muito importante, colocar a nossa esperança na volta do Senhor, no grande dia, né, que é quando Ele realmente vai se casar com a igreja. E quando a gente tiver esperança por esse dia, ansiar pela eternidade, viver por esse grande dia, isso vai mudar radicalmente a nossa perspectiva de como a gente vive hoje. Amém? Amém. E se você tiver dificuldade também como naquela área, eu encorajo vocês a orarem também, a ser intencionais, a pedir para Jesus ensinar a amar a Ele com toda a alma, a se rasgar mesmo, a falar, Deus, não consigo, Pai, eu sei que tem que fazer isso, eu sei que o Senhor pediu, mas eu não consigo. Seja vulnerável, fale para Deus, peça ajuda, peça para Deus te ensinar a amar com toda a alma. Amém? Amém. E eu separei também mais uma escritura, só para complementar,
que diz, né, em Salmos 42, do 1 ao 2: Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante de Deus? Vamos lá para o próximo. Amando a Deus com toda a nossa força. Também é um desafio. Amar a Deus com toda a nossa força, isso envolve comprometimento voluntário todos os dias da nossa vida. Envolve renúncias de nós mesmos. A gente tem que se esforçar até fisicamente para estar com Deus. E uma das maneiras assim bem práticas, né, que a gente pode até pensar é o jejum, né? Porque quando a gente se abstém de alguma coisa que a gente ama comer por um período, por um longo período, ou talvez por uma coisa específica, a gente está de alguma forma amando a Deus com toda a nossa força. Mas também tem outras maneiras, né, da gente também amar a Deus com toda a nossa força, com respaldo na Bíblia. Como, por exemplo, como o Rafinha falou aqui, ter o coração generoso em ofertar. Isso exige muitas vezes esforço nosso. Doar tempo de qualidade para as pessoas que estão à nossa volta. Gastar tempo lendo a Bíblia, né? Não diria nem gastar tempo, mas investir tempo lendo a Bíblia, porque o investimento traz um retorno. Meditar todos os dias na Bíblia, perdoar as pessoas que nos ofendem ou que fizeram algo contra nós, porque isso é escolher renunciar a nós mesmos, né? Renunciar à nossa própria justiça e permitir que o Senhor se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Amém. E assim, vai ter momentos, né, que a gente vai ter que se esforçar para nos vencer, né? Vencer a preguiça, às vezes o desânimo, às vezes chegar cansado do trabalho e ter que ir para a igreja em casa. Vai exigir um esforço. Ler a Bíblia, orar diariamente, vai exigir um esforço. E até mesmo estar com as pessoas vai exigir esforço. Mas assim, a gente tem que estar não só fisicamente, mas como um todo, igual o Thiago pregou na semana passada. Inclusive, quem não viu essa pregação, se arrependa e vai lá, tá lá no YouTube. É uma pregação muito boa. Obrigado, Thiago. Então, quando a gente escolhe maneiras de se empenhar nossas forças e a gente se coloca numa posição de fraqueza para fazer isso, a gente está mostrando que a gente ama a Deus com toda a nossa força. E isso exige, né, sair da nossa zona de conforto. E mostra que a gente tem uma atitude de consideração à soberania de Deus na nossa vida. E isso é uma oportunidade também para que o Espírito Santo nos molde a cada dia, né? Vai ter dias que vai ser mais desafiante, mas conforme a gente for dando mais passos, a tendência é ficar mais leve. Porque o Espírito Santo vai moldando, ele vai trabalhando, e o caráter de Cristo vai crescendo em nós. E aí a gente vive aquela parte que fala, né, que Jesus seja tudo em nós, porque é uma escolha diária. E um versículo que eu separei para complementar aqui, Jeremias 29:13, que diz: E vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Então, esforço, muito esforço. Vamos bater. Amar a Deus com todo o entendimento, que é a quarta coisa que Jesus fala, né? Com todo o entendimento, família. Eu, particularmente, eu já cometi o erro, há muitos anos atrás, de achar que o intelectual não era tão importante. Para mim, o mais importante era eu estar sentindo algo, eram as emoções, se eu não estivesse sentindo algo diferente, não valia tanto. Mas a gente tem que lutar contra esses pensamentos, até porque se Deus não quisesse que a gente o adorasse também no nosso intelecto, na nossa mente, Ele não teria criado nossa mente, né? Então Ele espera que a gente o adore, que a gente o ame como um todo, com tudo que a gente tem, com todos os nossos atributos do nosso corpo. E assim, uma das formas também da gente amar, isso implica justamente no nosso intelecto, né? É a gente refletir, a gente pensar sobre a nossa fé, pensar sobre a palavra de Deus,
é também buscar mais conhecimento, é estudar sobre, até porque tem muitos históricos, né, que apontam para as verdades bíblicas, né? Tem arqueologias que comprovam as histórias da Bíblia. Então isso é um conhecimento racional para agregar sobre as coisas de Deus. Eu sei que a nossa fé ela é baseada muitas vezes em algo mais sobrenatural, mais algo de sentimento, mas a nossa fé também é baseada em algo racional. A gente tem que ter ela racionalmente, ter certeza do passo que a gente está dando. E eu sei também que ela é discernida espiritualmente. Mas a gente precisa, como eu falei, ser preenchidos da palavra de Deus. Sabe? Entender o que ele fez, o porquê que ele fez, o contexto daquilo, quais são os seus planos. E não só ler por ler, mas meditar. E a gente vai ter que usar muito a nossa mente para amar a Deus com todo o nosso entendimento. Amém. E assim, só ressaltando de novo, né, a nossa fé não é simplesmente só uma experiência, né? Ela também é inteligível. Porque se a gente, eu já cometi esse erro, né? Se a gente viver somente pelas nossas experiências, até mesmo coisas sobrenaturais, as nossas experiências sobre a fé, emoções, a gente pode acabar perdendo aquilo que Deus quer revelar para a nossa mente. A gente mesmo cria uma barreira e não deixa Deus mostrar o que realmente Ele quer para nós. Porque o Senhor, como eu disse, Ele criou a gente com vários atributos e Ele espera que a gente use todos esses atributos para amar Ele. E mais um versículo aqui que eu separei, Josué 1, versículo 8, que fala: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Amém. E aí depois que Jesus fala que esse é o maior mandamento, que a gente tem que amar a Deus com todas essas áreas, aí depois ele fala, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente tem trabalhado isso ao longo desse semestre, né? De uns aos outros, de amar uns aos outros, não só nós aqui de dentro, mas as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não acreditam em Deus. E aqui, quando Jesus ele fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ele fala, este é o segundo maior mandamento. E só é possível amarmos nossos irmãos se verdadeiramente, se a gente ama a Deus verdadeiramente em todas essas áreas, porque Ele é o amor perfeito, e é somente quando a gente conhece o perfeito amor que amamos as pessoas imperfeitas. Mas se a gente não conhece, né, esse amor, se a gente não sabe como é esse amor, a gente não vai ter a capacidade de amar verdadeiramente como Deus espera que a gente ame ao próximo. E amar o próximo também significa amar nossos inimigos, né? Não somente pessoas do nosso convívio, né? Que diria até que é um pouco mais fácil, né? Pessoas que a gente tem vivência, os irmãos aqui da igreja. Mas é amar pessoas que não acreditam em Deus, é amar pessoas que discordam de nós, é amar pessoas que são muitas vezes chatas, que nos perturbam. Tem que amar essas pessoas, mas não de qualquer forma, tem que amar verdadeiramente. E eu sei que no mundo isso não faz sentido. Amar alguém que te persegue, amar alguém que não acreditam nas mesmas coisas que acreditam. Mas o que importa, na verdade, é o que Deus espera que eu faça, e não o que o mundo espera que você faça, né? Então, quando a gente se coloca, né, num lugar de amar ao próximo, assim como Deus espera, eu acredito que há uma grande liberação de bênçãos, né, na nossa vida. Porque isso gera alegria, não só no nosso coração, mas isso gera alegria no coração de Deus. Porque Deus, ele é um Deus de união, Ele é um Deus de unidade, Ele é um Deus de comunhão, né? Ele é um Deus de uns aos outros. Então Deus se agrada muito quando a gente faz isso, mesmo sabendo que exige às vezes maior esforço nosso do que da outra pessoa. E se hoje também você percebe que não está conseguindo amar o próximo como Deus espera, encoraje, né, a analisar a sua vida, a ver se tem alguma dessas áreas que a gente leu
que você precisa colocar Deus em primeiro lugar, seja no amor, seja no entendimento, seja na força, e seja intencional nas orações. Pedir para Deus te ensinar isso. Pedir para Jesus te ensinar a amar verdadeiramente do mesmo jeito que Ele ama a gente. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não vê ninguém de nós, uma pessoa, esse daqui não merece amor. Aquele ali, ele é digno. Não, Ele olha para todos e fala, não, esse aqui merece ser amado. Então a gente tem que ter esse mesmo olhar. Falar, não, ninguém é indigno de amor. Merecem ser amados. Por mais que eles discordem de Deus, por mais que eles não acreditam em Deus. E só para encerrar, eu gostaria de ler 1 João 4, do versículo 7 ao 21, que ele vai resumir muito bem o que a gente falou aqui, principalmente sobre amar o próximo como a si mesmo. Então eu vou ler aqui para nós. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor para conosco. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou desta maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas, se nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós, e o seu amor se aperfeiçoa em nós. Nisto conhecemos que vivemos nele, e ele em nós. Ele nos deu o Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele, e ele em Deus. E assim conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem vive no amor, vive em Deus, e Deus nele. É assim que o amor se aperfeiçoa entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo envolve castigo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem afirma amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Amém. Então é isso, família. Obrigado, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ter mais um louvor agora. Muito obrigado.